bem-vindos a mais uma live de liderança. É isso mesmo. E hoje o tema é a autoestima baixa, como ela influencia na vida, no dia a dia de um líder. É isso mesmo. Nós encontramos muitos líderes que tenham autoestima baixa e nós vamos ver, infelizmente, aonde essa autoestima baixa prejudica os líderes. Se você quer aprender sobre isso, fica ligadinho comigo aqui que nós vamos ter uma live poderosíssima com muito conteúdo para você. Então já pega papel, pega caneta, já se prepara para anotar tudo aí, porque o conteúdo está excelente e eu sempre ressalto isso com você, que a intenção dessa live é formar líderes, né? Então líderes são aqueles que transferem conhecimento, transferem tudo que tem. E é muito importante que você esteja nessa live aqui com o coração de aprender para que você possa ensinar. Hoje nós vamos ver aqui como que a baixa autoestima tem afetado na vida dos líderes, tem agido na vida dos líderes, né? Então nós encontramos muitos líderes que não têm sido líderes de verdade, infelizmente, porque a autoestima deles estão baixa, e nós vamos ver aqui hoje, nesse dia especial, nós vamos ver como alinhar isso. Então, eu trabalho aqui sempre em cima de uma base de liderança que é o seguinte: as pessoas, para liderarem, elas precisam aprender a lidar com no mínimo quatro ênfases. Elas precisam aprender a lidar com propósito. Eu vou falar de trás para frente, né? Elas precisam aprender a lidar com metas. Todo líder precisa aprender a lidar com propósito. Todo líder precisa aprender a lidar com metas. Todo líder precisa aprender a lidar com pessoas. E todo líder precisa aprender a lidar consigo mesmo, né? Eu falei de trás para frente. Então, precisa aprender a lidar consigo mesmo, precisa aprender a lidar com pessoas, precisa aprender a lidar com metas e precisa aprender a lidar com propósito. No mínimo, um líder precisa aprender a lidar com essas 4 frentes, né? E dentro dessas 4 frentes, nessa semana eu estou focando com você aqui sobre como aprender a lidar consigo mesmo. Ontem nós falamos do medo, né? O quanto que o medo interfere, né? Todas as ênfases, né? As dificuldades que o medo traz, né? O medo bloqueia muitos líderes, né? E hoje nós vamos falar sobre autoestima, né? O líder precisa aprender a lidar consigo mesmo, e um dos fatores que ele precisa trabalhar consigo mesmo é a sua autoestima, né? Quando nós falamos de autoestima, e eu vou entrar aqui já no conteúdo, já começa a anotar, e se você chegou aqui e não convidou ainda 5 pessoas para participar, convida agora, em nome de Jesus, já convida aí, clica no aviãozinho, chama mais 5 pessoas se você não convidou ainda. A autoestima o que é autoestima? Como que nós podemos traduzir essa palavra autoestima, que é muito falada, né? Na minha concepção, a autoestima é o valor que as pessoas dão a si mesmo, é o valor que elas atribuem a si mesmo, né? Então uma pessoa que tem a autoestima mais elevada, ela atribui a si mais valor. Uma pessoa que tem uma autoestima baixa, ela atribui a si mesmo um valor inferior ao que ela, né? Ela acredita que ela não tem tanto valor assim, né? Ela não tem tanto valor assim. Quando ela se compara com outras pessoas, ela tende a baixar a autoestima, ela tende a se enxergar com um valor menor. Então anota aí essa frase, né? Anota aí me fugiu o nome aqui, mas anota aí depois eu vou lembrar, eu coloco na edição, quando eu for editar isso aqui. Então, anota isso. A autoestima em si é o valor que a pessoa dá a si mesmo, é o valor que a pessoa dá a si mesmo. Agora, qual que é o grande problema na autoestima na vida de um líder? Quando ele tem uma baixa autoestima, qual que é o problema? O que acontece? O problema é que quando um líder está numa posição de liderança e ele tem uma autoestima baixa, né? A dificuldade que ele vai enfrentar é porque quando ele se enxerga com um valor menor e ele precisa ser um líder, normalmente, ao invés dele tentar aumentar o valor de si mesmo, ele vai tentar baixar o valor de outras pessoas. Olha, aqui a gente me lembrou, definição.
Nota a definição. Então olha isso. Qual que é o problema da baixa autoestima na vida de um líder? É que ela age, não o líder olhando para si e falando eu preciso aumentar o meu valor. A autoestima baixa age no líder baixando e tentando reduzir o valor das pessoas e reduzindo o valor dos seus liderados. Então o que nós vemos na vida de líderes que têm autoestima baixa? É eles a todo custo tentando diminuir as pessoas, tentando reduzir as pessoas, tentando colocar as pessoas para baixo. E aí esse tema autoestima baixa, ele entra tanto na maneira do líder lidar com ele mesmo, mas como interfere também na maneira do líder lidar com as pessoas, né? Você vai ver mais concretamente na maneira que o líder lida com as pessoas. Quando ele tem uma autoestima baixa, ele lida muito mal com os seus liderados, né? Ele se torna aquilo que nós chamamos não de líder, de chefe, né? Ele tenta a todo custo baixar o valor dos seus liderados. Só que esse problema aqui no relacionamento com as pessoas é um problema que está enraizado na maneira que o líder lida com ele mesmo. Quem está entendendo aí? Você consegue compreender isso? Toda pessoa que lida mal com os outros, muito provavelmente também tem uma travinha aqui, que é, infelizmente, a maneira como ele lida com ele mesmo. Então, a autoestima baixa é exatamente isso, né? As pessoas que inferiorizam, que diminuem as outras pessoas, que tendem a baixar o valor das outras pessoas, infelizmente só são pessoas que não conseguem enxergar o valor que elas mesmas têm. E isso é um problema enorme. O que eu estou fazendo aqui essa semana? Eu estou te revelando um enorme problema. E se você estiver passando por esse problema, eu vou colocar o dedo na sua ferida. Para quê? Para que doa mesmo. Porque quanto mais aumenta a dor, mais você vai buscar o remédio. Essa é o meu desafio aqui, é tocar nas suas feridas aqui hoje. Eu quero tocar nas suas feridas aqui hoje, né? E nós encontramos muitos líderes assim, infelizmente, né? E eu vou falar aqui alguns pontos com vocês. Olha como que age. Eu deixei separado aqui para mim falar bastante coisa para você. Como que a baixa autoestima age na vida de um líder? Primeiro, ele transfere a responsabilidade, né? Ele muda, ele coloca a responsabilidade nas outras pessoas, né? Então ele sempre está culpando os outros. Por que ele culpa os outros? Porque ele sempre quer baixar o valor dos outros e ele precisa estar numa posição onde ele tem um valor melhor que os outros, né? Então, toda vez que as pessoas querem se valorizar mais que as outras, é porque ela não entendeu o valor que ela tem, a autoestima dela é baixa, então ela precisa diminuir o outro para ela se tornar alguém maior. Como que ela faz isso? Transferindo a culpa, sempre. Transfere a culpa. Ela coloca a culpa nas outras pessoas. Líderes que têm autoestima baixa são aqueles que transferem a culpa. Você pode ver isso nas equipes. Né? Sempre que um líder está procurando um culpado, é porque a autoestima dele é baixa. Porque o líder, ele mata, ele atrai. Um líder com autoestima alta, forte, alinhada, ele atrai para si a responsabilidade. Ele fala, não, se a equipe errou, fui eu. Se a equipe falhou, fui eu. Se a equipe passou por uma derrota, fui eu. Eu assumo a minha responsabilidade e eu vou trabalhar para vencer, né? A gente sempre diz isso, líderes verdadeiros fazem o quê? Eles assumem a culpa e compartilham as vitórias. Por que ele faz isso? Porque a autoestima dele é forte, ele sabe o valor que ele tem. Agora, os líderes que têm a autoestima baixa, ele faz ao contrário. O que ele faz? Ele traz para si a vitória e joga para os outros a culpa. Então, o primeiro ponto que os líderes que têm uma autoestima baixa faz, você pode ver ele se manifestando, ele vai jogando a culpa para o outro. E isso é trágico. O que nós mais vemos no dia de hoje são pessoas em cargos de liderança, mas são chefes. E são chefes por quê? Porque, infelizmente, tem uma autoestima muito baixa, muito frágil, muito falha. Então, a todo momento eles estão culpando os outros, eles estão jogando a culpa dos outros, eles estão transferindo a responsabilidade para os outros.
porque ele precisa reduzir o valor dos outros, ele precisa reduzir o valor dos outros para que ele tenha mais valor, para que ele se sinta com mais valor. Olha isso, gente, meu Deus. É importante isso, sim ou não, gente? Demais, demais, demais. Olha, eu quero te desafiar, olha, o assunto tá muito poderoso, tá muito. Tem aqui, ó, mais 7 pontos ainda, não, mais 6 pontos. Total de 7 pontos hoje, só sobre esse tema. Então faz o seguinte, convida mais alguém para a live aí. Eu vou até convidar aqui também agora. Vou convidar mais 10 pessoas aqui. 10 pessoas para a live. Convida mais 10 aí. O assunto aqui tá tremendo. Tá tremendo. Né? Vou te dar agora o segunda maneira que você vai identificar um líder que tem uma baixa estima. Como é que ele está agindo, o que está acontecendo com ele. Olha, se o primeiro ele transfere a culpa, o segundo ele é um líder extremamente crítico e reclamão. Extremamente crítico e reclamão. Então, por ele se enxergar com um valor baixo, por ele se enxergar com pouco valor, o que ele faz para que ele consiga continuar na posição onde ele está? O que ele faz? Ele se torna um crítico de tudo e de todos. Ele reclama, ele parece que tomou, né, um copo de fel. Né? O que sai dele é só dor, o que sai dele é só dificuldade, o que sai dele é só problema, o que sai dele é só luta. Né? Tudo que ele enxerga é ruim, tudo que ele enxerga é difícil. Você vê que ele é alguém que só joga o valor de tudo e de todos para baixo. Por que ele critica? Porque ele está jogando o valor das outras coisas para baixo. Por que ele reclama? Porque ele está jogando o valor das outras coisas para baixo. Né? Enquanto que um líder que tem autoestima boa, forte, ele está sempre jogando o valor de tudo para cima. Ele não tem problema de outra pessoa ter mais valor, ele não tem problema de elogiar, ele não tem problema de ver a outra pessoa crescendo, ele não tem problema de elogiar as circunstâncias, aquilo que foi feito. O líder que tem autoestima baixa, não, ele está reclamando e criticando tudo para quê? Para que ele possa baixar o valor de todas as coisas. Olha isso, gente. Então ele vai diminuindo o valor de tudo, de todas as coisas. Ele vai reclamando, ele vai criticando. Eita, sei não, hein? Sei não, mas eu acho que tem gente que tá ouvindo aí a voz de Deus agora, hein? Olha aí, gente. Críticos, reclamões são aqueles que têm uma autoestima baixa. E isso está interferindo na sua liderança, né? Aí, terceiro ponto, olha como que a baixa autoestima age na vida de líderes. Guarda isso. A baixa autoestima age na vida de líderes, né? Fazendo com que eles tenham dificuldade em fazer dos colaboradores amigos. Eles têm dificuldade de fazer os seus liderados amigos, os seus colaboradores, a sua equipe. Ele não consegue fazer com que eles se tornem amigos, sempre é inimigo. Por quê? Porque não tem como se tornar amigo de alguém que sempre te machuca, sempre te joga para baixo, sempre reduz o seu valor, né? A melhor coisa na amizade é você ter alguém que te joga pra cima, é você ter alguém que te elogia, que vê o seu valor, que vê, né, que reconhece o seu valor. Como é que você vai ser amigo de alguém que sempre inferioriza você, que sempre joga o seu valor para baixo? Como que isso vai acontecer? Não tem jeito, não tem jeito. Então olha que coisa extremamente poderosa, extremamente poderosa. Então, né, o quanto que você é amigo das pessoas que você lidera e continua liderando ela, né? Essa questão, né? Muitas pessoas perguntam, como é que eu faço, né? Os meus liderados têm que ser não podem ser meus amigos, como é que é? Eu acredito que seus liderados podem sim ser seu amigo, se você tiver uma autoestima baixa, para fazer ele se sentir bem, para ele continuar abrindo o coração, para ele continuar confiando em você, né? Então você vê que os liderados que têm autoestima baixa são destacados da sua equipe, estão distantes da sua equipe, né? Então guarda isso aí no seu coração. Quarto ponto, né? Os liderados, né? Quando um líder tem a baixa autoestima, ele tem a necessidade doentia de vencer. Ele sempre precisa estar vencendo e mostrando
que ele tem valor. Olha que coisa poderosa. Quando a pessoa ela se julga com pouco valor, ela sempre está demonstrando que ela tem um valor. Ela sempre está tentando demonstrar um valor que ela não se julga ter. É uma coisa muito inconsciente. Você consegue ver que a dificuldade das pessoas, elas não sabem lidar consigo mesmo. Então ela se sente dentro de si que ela não tem valor. Então o que ela faz? Ela sai por aí tentando demonstrar para todos que tem valor. Então ela tem uma necessidade doentia de vencer. Ela tem uma necessidade doentia de vencer, né? Eu acho que a questão de líderes mais maduros, que têm autoestima alta, claro que nós amamos a vitória, claro que nós queremos crescer, mas os líderes que têm uma autoestima forte, eles estão muito mais preocupados em se tornarem pessoas melhores do que com a vitória em si. Eles sabem que a vitória é consequência deles se tornarem pessoas melhores, eles se tornarem líderes mais eficazes, eles serem líderes que contribuem e ajudam mais pessoas. Você consegue entender isso? Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais vitória eu vou ter. O foco do líder que tem uma autoestima alta, forte, não é ele vencer. O foco do líder que tem uma autoestima forte e alta é ele fazer com que a equipe dele vença. Ele fazer com que a equipe dele cresça, fazer com que a equipe dele seja reconhecida em vitória. Olha que coisa poderosa. Então, enquanto o líder que tem autoestima baixa, ele está desesperado em ele vencer. Agora, o líder que tem autoestima alta, ele quer fazer as pessoas vencer. Ele quer fazer com que os seus liderados sejam reconhecidos pelas vitórias que eles têm. Olha que coisa, gente. Isso aqui é muito forte. Eu tô te entregando aqui hoje, aqui é a nata do que você tem que entender sobre liderança. Quando você olhar, você vai ver na vida de muitas pessoas uma baixa autoestima. Você não vai entender porque que as pessoas ferem as outras. Você não vai entender porque que as pessoas não conseguem ser amigas das outras. Você não vai entender porque líderes são desesperados pela vitória, loucos e querem reconhecimento. É porque eles se sentem com pouco valor. E aí eles estão tentando transmitir algo que eles não sentem dentro de si que tem. Olha que coisa poderosa. Aprende isso aí. Então eu vou recapitular para você. Anota aí os 4 primeiros pontos. Anota os 4 primeiros pontos. Primeiro deles, líderes com autoestima baixa. Eles têm a necessidade de culpar os outros. Eles nunca assumem a responsabilidade. Segundo ponto, anota aí. Líderes com autoestima baixa vivem em críticas e em reclamações. Porque eles estão tentando baixar o valor de tudo que está ao redor deles. Por isso que eles criticam tudo e todos. Tudo. Ele vê uma pedra no chão e critica. Ele vê tudo ele critica, né? Terceiro ponto, anota aí. Líderes com autoestima baixa têm dificuldade em fazer amizade com seus liderados. Olha isso, gente. Tem dificuldade de fazer amizade, de ganhar o coração, né? Porque eles sempre estão passando a responsabilidade, criticando tudo e todos. Quarto ponto, anota aí, só recapitulando. Quarto ponto, eles têm uma necessidade doentia de vencer. Eles sempre querem ser reconhecidos pela vitória. Por quê? Porque a autoestima deles é baixa. Agora, quando você tem uma autoestima forte, é o inverso. Você não tem a necessidade de vencer. A sua vida está movida em fazer com que os seus liderados vençam. A sua vida tá entregue para que os seus liderados avancem. Quinto ponto. Olha aí, quinto ponto. Posso mandar aí, gente? Vou mandar o quinto ponto para você. Anota aí. Líderes com autoestima baixa, eles são extremamente egoístas. Eles estão preocupados exclusivamente com a sua promoção. Eles estão preocupados exclusivamente com a sua vitória. Eles estão preocupados exclusivamente com os seus ganhos. Eles estão preocupados exclusivamente com o seu crescimento, né? Então, eles não têm interesse em fazer a equipe crescer, né? Eles estão apenas usando a equipe como instrumento para que eles vençam. Eles estão apenas usando a equipe como instrumento para que eles sejam reconhecidos, para que eles tenham a vitória, né? Então eles estão correndo desesperadamente pelo sucesso. Olha isso, gente. Para tentar recompensar a autoestima baixa. Vou te explicar isso, olha. As pessoas se sentem com pouco valor e aí para tentar recompensar isso dentro delas, no inconsciente delas, elas se tornam pessoas exclusivamente, né, loucamente egoístas, tentando vencer desesperadamente,
tentando serem reconhecidos desesperadamente para mostrar que elas têm um pouquinho de valor. Olha isso, anota isso aí. Líderes com autoestima baixa são líderes extremamente egoístas. Extremamente egoístas. Guarda isso aí. Quinto ponto, é o quinto? Deixa eu ver aqui, é o quinto ponto. Sexto ponto, anota aí o sexto ponto. Acho que eu tô te apertando aqui, hein? Sexto ponto sobre líderes que têm uma autoestima baixa. Eles sempre têm um comportamento destrutivo. Como que é um comportamento destrutivo? Eles estão sempre tentando minimizar, destruir, acabar com as pessoas. Né? A fala deles não é uma fala de ajuda, é uma fala para acabar. Né? Eles aproveitam as falhas de alguém para destruir a pessoa, para minimizar a pessoa. Né? Então, eles machucam a equipe, eles ferem a equipe. Né? Nós vemos, né, sempre aquela expressão, né? Eles são chefes, né? E tem até uma imagem que é muito interessante, que é, né, o líder tá junto com a equipe à frente correndo e o chefe tá atrás com o chicote batendo. Né? Acho que essa imagem é uma expressão extremamente poderosa, porque é exatamente isso que líderes frágeis têm. Eles têm comportamentos destrutivos. Eles ferem, eles machucam, eles não pensam nas suas palavras, eles acabam, destroem, né? Eles estão preocupados apenas consigo mesmo. Então eles têm comportamentos destrutivos. Anota aí, sexto ponto, comportamentos destrutivos. E o sétimo ponto, anota aí, sétimo ponto, eles acabam usando máscaras, né? Por quê? Porque eles tentam vender algo que eles não são, né? Eles tentam se esconder, né, através, né, de máscaras, né? Eles não revelam sua natureza real, eles fingem ser quem não são, eles transparecem ter uma força que eles às vezes não têm, né? Eles tentam transparecer uma energia que talvez não têm, eles tentam ser algo que eles infelizmente não são, eles não são, né? Claro que os líderes que têm uma autoestima baixa, eu não vou falar aqui, não dá tempo de falar na live de hoje, mas existe uma trava no passado, né? Provavelmente eles têm uma autoestima baixa nos seus comportamentos por causa de uma criação, por causa de uma experiência que eles tiveram, por causa da criação da família, do lar. Tem inúmeras ênfases que nós vamos ter a oportunidade de trabalhar num projeto que vai vir pra frente aí, em breve vai vir um projeto. Porém, olha quanto que um líder que tem uma autoestima baixa é trágico. É trágico. Eles ferem, eles machucam, eles falam o que não devem, eles jogam a equipe para baixo, eles atraem para si apenas os ganhos. Eles não são líderes, eles acabam se tornando chefe. Eu acho que a palavra é essa. Eles abrem mão de serem líderes para se tornarem chefes. Infelizmente é isso que tem acontecido na vida de muitas equipes. Líderes têm se tornado chefes devido à sua baixa autoestima. Como é que está a sua autoestima hoje aí? Não sei, talvez esteja forte, talvez esteja fraco, né? Talvez você se ache alguém com a mega autoestima, mas você é alguém que não sabe perder, você é alguém que acaba colocando a culpa sempre nos outros, você é alguém que vive criticando tudo e todos, talvez você é alguém que tem comportamentos totalmente destrutivos, falas destrutivas, joga todo mundo para baixo, né? Remove o valor de todo mundo. A grande chave é o seguinte: líderes que têm uma autoestima forte, que sabem o valor que eles têm, valorizam ainda mais as outras pessoas, valorizam ainda mais os seus liderados, né? Quando o líder é o bambambam, tem alguma coisa de errado. Quando o líder é a pessoa mais importante da equipe, tem alguma coisa de errado. O líder tem a sua grande importância de inspiração, de influência, ele está ali para determinar o caminho, para direcionar as ações, para fortalecer a equipe. Um líder que não está ali para ajudar as pessoas, para fortalecer as pessoas, eles estão em um lugar totalmente equivocado e errado. Então, se analise.
Como que está o seu posicionamento? Seus posicionamentos estão como? Né? A sua vida está como? Sua liderança está como? Esse é um grande desafio para você. Estou aqui hoje para aumentar a sua dor. É isso mesmo. Estou aqui hoje para aumentar a sua dor. Talvez você tenha sido um líder com autoestima muito baixa. Você precisa vencer isso. E mais pra frente eu vou te dar chaves como você vence isso. Mais pra frente eu vou te dar a oportunidade de como você irá resolver isso. E eu tenho certeza que se você tá nessa live aqui, aí nesses 30 minutos praticamente de live, é porque você quer crescer e avançar na sua liderança. Ok, pessoal? Esse é o tema de hoje. A baixa autoestima na vida de um líder.